Hoje, enquanto você desacelera, vamos revelar verdades estoicas simples que quase ninguém comenta sobre relacionamentos. Você vai entender por que expectativas silenciosas desgastam vínculos e como limites claros trazem paz. Pode adormecer tranquilo. O essencial fica com você sem esforço. Existe um tipo especial de silêncio que acontece quando o coração está inquieto por causa de outra pessoa. Pode ser a espera por uma mensagem que não chega, a angústia de uma discussão que não se resolve, ou aquela sensação incômoda de que algo no relacionamento não está como deveria estar. E é exatamente nesse silêncio, nessa inquietude, que você se encontra agora. Talvez você esteja passando por um momento difícil em seu relacionamento. Talvez esteja sozinho e se perguntando por que as coisas sempre terminam da mesma forma. Ou talvez você simplesmente sinta que há algo sobre o amor, sobre as conexões humanas, que ninguém nunca te explicou de verdade. Seja qual for a razão que te trouxe até aqui, saiba que não é coincidência. Sua alma reconhece que precisa de respostas diferentes, de uma perspectiva que vá além dos conselhos superficiais, das promessas vazias de felicidade eterna ou das ilusões românticas que a cultura popular nos vende. Os antigos estoicos, homens como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, viveram há mais de 2000 anos. Eles enfrentaram guerras, perdas, traições, paixões e amores. Eles conheceram a natureza humana em sua essência mais crua e, através de suas experiências, desenvolveram uma sabedoria profunda sobre como navegar as águas turbulentas das relações humanas. Mas essa sabedoria não é o que você normalmente ouve. Ela não promete que você encontrará a pessoa perfeita se apenas acreditar o suficiente. Ela não garante que o amor tudo conquista, ou que basta ser você mesmo para que tudo funcione. Não. A sabedoria estoica é mais honesta, mais realista e, paradoxalmente, mais libertadora do que qualquer fantasia romântica. Esta noite, ou este momento em que você escolheu estar aqui, é um convite para olhar os relacionamentos de uma forma completamente diferente. Vamos explorar 10 verdades que poucos têm coragem de dizer. Verdades que podem doer no início, mas que carregam em si o poder de te libertar de ciclos de sofrimento, de te fortalecer quando tudo parecer perdido e de te ensinar a amar de uma forma mais madura, mais consciente, mais verdadeira. Não são verdades fáceis de aceitar. Elas exigirão que você questione crenças profundamente enraizadas. Elas pedirão que você olhe para si mesmo com honestidade brutal. E elas te mostrarão que a maior parte do sofrimento que você experimenta nos relacionamentos não vem do outro, mas da forma como você interpreta, reage e se apega. Prepare-se para uma jornada que pode transformar não apenas seus relacionamentos, mas a relação que você tem consigo mesmo, porque, no final, é aí que tudo começa e é aí que tudo se resolve. Respire fundo, abra sua mente e permita que a sabedoria milenar dos estoicos ilumine cantos da sua vida amorosa que talvez você nunca tenha olhado com tanta clareza. Primeira verdade: você não pode mudar a outra pessoa, mas pode escolher como responde a ela. Quando você se apaixona, quando se entrega a um relacionamento, há uma ilusão perigosa que se instala silenciosamente em sua mente. É a crença de que você pode moldar o outro, de que seu amor será suficiente para transformá-lo, de que com paciência, dedicação e esforço, aqueles defeitos que te incomodam simplesmente desaparecerão. Quantas noites você já passou imaginando como seria maravilhoso se ele apenas mudasse aquilo, se ela finalmente compreendesse isso, se eles fossem um pouco mais assim ou menos assado? Quantas discussões começaram com a frase "por que você não pode simplesmente" ou "eu só queria que você..." interrogação. E quantas vezes você se frustrou, se decepcionou, se sentiu impotente quando percebeu que a outra pessoa permanecia essencialmente a mesma, não importa o quanto você tentasse? Os estoicos compreenderam há milênios algo que muitos de nós levamos uma vida inteira para aceitar. Cada pessoa é um universo próprio, com sua história, suas feridas, suas crenças, seus padrões de comportamento profundamente enraizados. Você não tem o poder de reescrever a história de ninguém. Você não pode entrar na mente de outra pessoa e reorganizar seus pensamentos. Você não controla as escolhas que o outro faz, as palavras que ele diz, as atitudes que ele toma. Epicteto, que passou grande parte de sua vida como escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da Roma antiga, ensinou que existem apenas 2 categorias de coisas no mundo: aquelas que dependem de nós e aquelas que não dependem.
E as ações, pensamentos e escolhas de outra pessoa, por mais próxima que ela seja, sempre estarão na segunda categoria. Mas aqui está o ponto crucial que muda tudo. Se você não pode controlar o outro, você tem controle total sobre como responde ao outro. Pense nisso por um momento. Quando seu parceiro faz algo que te magoa, você tem uma escolha. Você pode reagir com raiva, com ressentimento, com o desejo de revidar. Ou pode pausar, respirar e perguntar a si mesmo: como eu quero responder a isso? Que tipo de pessoa eu quero ser neste momento? Isso não significa aceitar tudo passivamente, não significa se tornar um capacho emocional, significa reconhecer que sua paz interior, sua dignidade e seu bem-estar não dependem do comportamento do outro, mas de como você escolhe processar e responder a esse comportamento. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu em suas meditações pessoais que nós somos perturbados não pelas coisas em si, mas pelas opiniões que temos sobre as coisas. Quando seu parceiro chega atrasado pela 10ª vez, o atraso em si é apenas um fato neutro. O sofrimento vem da história que você conta sobre esse atraso. Ele não se importa comigo, ela não valoriza meu tempo. Isso prova que não sou prioridade. Essas interpretações, essas narrativas que construímos, são onde mora o verdadeiro problema. E essas interpretações estão completamente sob seu controle. Imagine a liberdade que vem quando você realmente internaliza essa verdade. Você para de desperdiçar energia tentando mudar o outro. Você para de se frustrar com expectativas impossíveis. Você começa a focar no único território onde seu poder é absoluto: você mesmo. Você pode escolher comunicar suas necessidades com clareza e serenidade. Você pode estabelecer limites saudáveis. Você pode decidir se o comportamento do outro é algo com o qual você pode viver em paz, ou se é hora de seguir caminhos separados. Mas você faz isso do lugar de força interior, não do lugar de vítima impotente esperando que o outro finalmente mude. Quantos relacionamentos poderiam ser salvos se ambas as pessoas compreendessem isso? Quantas brigas desnecessárias evitadas? Quanto sofrimento autoimposto poderia ser dissolvido? A verdade estoica é clara: você não é responsável por mudar o outro, e o outro não é responsável por mudar para você. Cada um é responsável por si mesmo. E quando dois indivíduos assumem essa responsabilidade, quando cada um trabalha em sua própria evolução, em seu próprio autocontrole, em sua própria capacidade de responder com sabedoria em vez de reagir com impulso, algo mágico acontece. O relacionamento se transforma, não porque alguém forçou o outro a mudar, mas porque ambos escolheram crescer. Esta noite, enquanto você reflete sobre seus relacionamentos, faça uma pergunta honesta a si mesmo. Quantas vezes você está tentando controlar o incontrolável? Quantas vezes você está colocando sua paz nas mãos de outra pessoa? E o que mudaria se você trouxesse todo esse foco, toda essa energia, de volta para o único lugar onde você realmente tem poder, suas próprias escolhas, suas próprias reações, sua própria mente? Os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade nos relacionamentos começa quando você para de tentar controlar o outro e começa a dominar a si mesmo. Essa é a primeira verdade, e ela é a fundação sobre a qual todas as outras se constroem. Quando você olha para os relacionamentos através dessa lente estoica, percebe que a maior parte dos conflitos surge de uma tentativa fútil de controlar o incontrolável. Você quer que a pessoa haja de determinada forma, sinta determinadas coisas, priorize o que você considera importante. E quando ela não faz isso, você sofre. Mas esse sofrimento é opcional. Ele existe apenas porque você ainda não aceitou a realidade fundamental de que cada pessoa é livre, independente de seus desejos. Aceitar isso não é derrotismo, é sabedoria, é a porta para a verdadeira paz nos relacionamentos. Sêneca, outro grande estoico, dizia que temos dois tipos de pessoas em nossas vidas: aquelas que agem de acordo com a razão e aquelas que agem de acordo com suas paixões e condicionamentos. Mas em ambos os casos, elas agem de acordo com sua própria natureza, não de acordo com o que você gostaria. Sua missão não é reformar a natureza alheia. Sua missão é cultivar sua própria natureza racional, sua própria capacidade de responder com virtude, independentemente do que o outro faça. Isso é poder real, isso é liberdade verdadeira, e isso está disponível para você agora, neste momento, não importa quão complicado seu relacionamento pareça estar. Segunda verdade: o amor verdadeiro não é apego, é liberdade.
Existe uma confusão perigosa que permeia quase todos os relacionamentos modernos, uma confusão que os estoicos identificaram e alertaram há séculos. É a ideia de que amor significa apego, de que quanto mais você se agarra a outra pessoa, quanto mais você teme perdê-la, quanto mais você sente que não pode viver sem ela, mais intenso e verdadeiro é seu amor. A cultura popular glorifica essa dependência emocional. Músicas falam sobre não conseguir respirar sem o outro. Filmes romantizam a ideia de que duas pessoas se completam, como se fossem metades incompletas vagando pelo mundo até se encontrarem. E nós internalizamos essas mensagens desde criança, acreditando que amar significa fundir-se com o outro, perder-se no outro, sacrificar-se completamente pelo outro. Mas os estoicos ensinaram algo radicalmente diferente, algo que pode parecer frio à primeira vista, mas que é infinitamente mais saudável e sustentável. Eles ensinaram que o apego é a raiz do sofrimento e que o amor verdadeiro não é possessão, mas apreciação, não é dependência, mas conexão livre. Quando você está apegado a alguém, você vive com medo. Medo de perder a pessoa, medo de que ela mude, de que ela te deixe, de que ela encontre alguém melhor. Esse medo cria uma tensão constante no relacionamento. Você começa a controlar, a checar, a exigir garantias. Você se torna possessivo, ciumento, inseguro. E, ironicamente, essas são exatamente as coisas que podem afastar a pessoa que você tanto teme perder. Marco Aurélio, apesar de ser imperador, compreendia profundamente a impermanência de todas as coisas. Ele escreveu que tudo que amamos, incluindo as pessoas, é como uma concessão temporária do universo. Elas não nos pertencem. Elas estão aqui por um tempo, seja esse tempo longo ou curto, e, eventualmente, de uma forma ou de outra, todos os relacionamentos terminam, seja por separação, por mudança ou pela morte. Aceitar essa verdade não é ser pessimista ou mórbido, é ser realista. E dessa aceitação nasce uma forma completamente diferente de amar. Quando você compreende que a pessoa ao seu lado é um presente temporário, não uma posse permanente, algo muda. Você começa a apreciá-la como ela é agora, neste momento. Você para de tentar moldá-la em sua imagem ideal. Você para de criar expectativas sobre como ela deveria ser daqui a 5 ou 10 anos. Você simplesmente está presente com ela, grato por essa conexão existir hoje, sabendo que amanhã é incerto. Essa perspectiva pode parecer assustadora no início. Muitas pessoas resistem a ela porque parece que você está se preparando para a perda ou que está se protegendo de se entregar completamente. Mas é exatamente o oposto. Quando você ama sem apego, quando você ama com a consciência plena da impermanência, você se torna capaz de amar mais profundamente, mais autenticamente, porque não há medo distorcendo essa experiência. Você não está tentando segurar a água em suas mãos. Você está permitindo que ela flua através de seus dedos, apreciando a sensação, a beleza, a frescura, sem a necessidade desesperada de congelá-la no tempo. Epicteto usava o exemplo de uma xícara de cerâmica para ilustrar isso. Ele dizia que quando você tem uma xícara bonita, você deve apreciá-la, mas também lembrar que ela é frágil, que pode quebrar a qualquer momento. Dessa forma, quando ela eventualmente quebra, você não fica destruído, porque você sempre soube da natureza frágil daquela xícara. O mesmo se aplica às pessoas em nossas vidas. Não porque devemos ser frios ou indiferentes, mas porque a aceitação da impermanência nos permite estar presentes sem o peso esmagador do medo da perda. O apego diz: eu preciso de você para ser feliz. O amor livre diz: eu sou grato por compartilhar este momento contigo. O apego cria dependência emocional, onde sua paz interior está nas mãos de outra pessoa. O amor livre mantém sua paz como algo interno, que você cultiva independentemente de estar com alguém ou não. Agora, é importante distinguir isso de indiferença ou descompromisso. Amar sem apego não significa não se importar profundamente, não significa não fazer sacrifícios pelo outro, não significa não construir planos juntos ou não investir no relacionamento. Significa fazer tudo isso, mas do lugar de escolha consciente, não de necessidade desesperada. Significa que você escolhe estar com essa pessoa porque ela adiciona valor à sua vida e você a dela, não porque você entraria em colapso sem ela. Significa que você respeita a autonomia e a individualidade do outro, assim como preserva a sua própria. Pense na diferença entre segurar a mão de alguém porque você tem medo de se perder no escuro e segurar a mão de alguém porque é bom caminhar junto. A primeira é apego, nascido do medo. A segunda é amor, nascido da escolha.
Os relacionamentos mais saudáveis e duradouros são aqueles onde duas pessoas inteiras, completas em si mesmas, escolhem caminhar lado a lado. Não porque precisam uma da outra para sobreviver, mas porque a jornada é mais rica, mais bela, mais significativa quando compartilhada. E se um dia os caminhos se separarem, por qualquer razão que seja, ambos têm a força interior para continuar, levando consigo a gratidão pela jornada compartilhada, sem o peso paralisante do apego. Sêneca escreveu extensivamente sobre a perda e o luto. Ele perdeu pessoas queridas, assim como todos nós perdemos ou perderemos. E ele ensinou que antecipar mentalmente essas perdas, não de forma mórbida, mas de forma consciente, nos prepara para quando elas inevitavelmente acontecerem. Ele chamava isso de premeditação dos males, e aplicado aos relacionamentos, significa lembrar regularmente que a pessoa que você ama não estará aqui para sempre. Isso não diminui o amor, intensifica-o. Torna cada momento mais precioso, cada conversa mais significativa, cada gesto mais apreciado. Você para de adiar as coisas importantes. Você para de dar o outro como garantido. Você vive o relacionamento com mais presença, mais consciência, mais autenticidade. Esta segunda verdade é libertadora de uma forma profunda. Ela remove o medo que sufoca tantos relacionamentos. Ela dissolve o ciúme que nasce da insegurança. Ela elimina a possessividade que transforma parceiros em prisioneiros. E ela abre espaço para um tipo de amor mais maduro, mais respeitoso, mais verdadeiro. Um amor que não precisa de promessas de eternidade para ser significativo hoje. Um amor que não precisa de controle para se sentir seguro. Um amor que reconhece e honra a liberdade fundamental de cada ser humano, incluindo a liberdade de escolher, a cada dia, estar presente neste relacionamento. Quando você ama assim, você não está constantemente preocupado se o outro vai ficar ou ir. Você está focado em ser a melhor versão de si mesmo, em contribuir positivamente para a vida do outro e em apreciar genuinamente a conexão que existe agora. E, paradoxalmente, esse tipo de amor sem apego é exatamente o que cria os relacionamentos mais profundos e duradouros. Porque quando alguém sente que é livre para ir, mas escolhe ficar, isso significa algo. Quando você não está sendo segurado por correntes de culpa ou medo ou dependência, mas está escolhendo ativamente estar presente, isso é amor real. Então pergunte a si mesmo neste momento: seus relacionamentos são baseados em apego ou em amor livre? Você está segurando com tanta força que está machucando a si mesmo e ao outro? Você está confundindo dependência emocional com devoção? E o que mudaria se você começasse a praticar esse amor estoico, esse amor que aprecia profundamente, mas não se apega desesperadamente? Talvez você descobriria que quando para de tentar segurar tão forte, a conexão flui mais naturalmente. Talvez você perceberia que sua felicidade não precisa depender de outra pessoa permanecer exatamente como você quer que ela seja. E talvez, apenas talvez, você encontraria uma paz nos relacionamentos que sempre pareceu ilusória. Terceira verdade: expectativas são a raiz do sofrimento em qualquer relacionamento. Há uma linha quase invisível entre esperanças saudáveis e expectativas destrutivas. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber quando cruza essa linha. Você entra em um relacionamento com ideias sobre como deveria ser. Talvez você tenha absorvido essas ideias de filmes, de livros, de histórias que ouviu, ou talvez elas venham de experiências passadas, de feridas antigas que você está tentando curar através desta nova pessoa. Você espera que seu parceiro seja romântico de determinada forma. Você espera que ele leia sua mente e saiba o que você precisa sem que você precise pedir. Você espera que ela reaja a situações exatamente como você reagiria. Você espera que o relacionamento siga um roteiro que você escreveu sozinho em sua cabeça, sem nunca compartilhar esse roteiro com a outra pessoa. E então, inevitavelmente, a realidade entra em conflito com suas expectativas. Ele não lembra do aniversário da forma como você imaginou. Ela não se comunica do jeito que você gostaria. Ele tem necessidades diferentes das suas. Ela tem formas de demonstrar amor que não correspondem exatamente ao que você valoriza. E cada vez que a realidade diverge
diverge de suas expectativas, você sofre, você se sente desapontado, magoado, frustrado, ressentido. E o pior é que a outra pessoa muitas vezes nem sabe que está falhando, porque ela nunca foi informada sobre essas expectativas que existem apenas na sua mente. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto ensinava que devemos desejar que as coisas aconteçam como elas acontecem, não como queremos que aconteçam. Isso não significa não ter preferências ou não comunicar suas necessidades. Significa não criar prisões mentais de expectativas rígidas e então sofrer quando a vida, inevitavelmente, não se conforma a elas. Pense em quantos conflitos nos relacionamentos começam com alguma variação de eu esperava que você me ligasse, eu esperava que você tomasse a iniciativa, eu esperava que você fosse mais afetuoso, mais comunicativo, mais aventureiro, mais estável, mais isso, menos aquilo. Cada expectativa não atendida é uma pequena decepção que se acumula. E com o tempo, essas pequenas decepções constroem muros entre duas pessoas que talvez genuinamente se amem, mas que estão presas em um ciclo de expectativas frustradas. Marco Aurélio praticava o que ele chamava de visualização negativa, um exercício onde você imagina as coisas não saindo como planejado. Isso não é pessimismo, é preparação mental. É a prática de ajustar suas expectativas à realidade, de compreender que nem tudo sairá como você quer e que isso é normal, aceitável, parte da experiência humana. Aplicado aos relacionamentos, isso significa entender que a pessoa ao seu lado é imperfeita, assim como você é. Ela vai cometer erros, ela vai te decepcionar às vezes, ela vai ter dias ruins, momentos em que não será a parceira ideal que você imaginou, e tudo isso está bem. Isso não invalida o relacionamento. Isso é o relacionamento. Quando você solta as expectativas, algo mágico acontece. Você começa a ver a pessoa como ela realmente é, não como você projetou que ela deveria ser. E nessa visão clara, você pode decidir conscientemente se essa pessoa real, com todas as suas características reais, é alguém com quem você quer estar. Não uma versão idealizada dela, não o potencial dela, não quem ela poderia ser se apenas mudasse isso ou aquilo, mas quem ela é agora. Muitas pessoas ficam presas em relacionamentos não com a pessoa real, mas com a versão imaginária dessa pessoa. Elas amam o potencial, não a realidade, e então vivem em constante frustração porque a pessoa não está se transformando naquela versão imaginária. Os estoicos nos desafiam a perguntar: você está amando uma fantasia ou uma pessoa real? Você está no relacionamento porque ele é genuinamente bom, ou porque você está apegado às suas expectativas sobre o que ele deveria ser? Essa distinção é crucial. Liberar expectativas não significa não ter limites ou padrões. Você pode e deve saber o que é inaceitável para você. Você pode e deve comunicar suas necessidades. Mas há uma diferença entre dizer eu preciso de mais comunicação no nosso relacionamento e esperar que a pessoa leia sua mente e saiba exatamente quando e como se comunicar da forma perfeita. Há uma diferença entre estabelecer um limite saudável e criar uma lista interminável de expectativas de como o outro deveria ser. O primeiro é comunicação honesta. O segundo é uma receita para a decepção perpétua. Sêneca falava sobre a importância de ajustar nossas atitudes internas, não de tentar controlar circunstâncias externas. Quando você aplica isso aos relacionamentos, percebe que está desperdiçando energia tentando fazer o outro se conformar às suas expectativas. Essa energia poderia ser usada para apreciar o que o relacionamento já oferece, para trabalhar em si mesmo, para comunicar-se mais claramente, para crescer. Mas enquanto você estiver preso no ciclo de expectativas frustradas, não conseguirá fazer nenhuma dessas coisas. Você estará constantemente decepcionado, constantemente esperando que algo mude, constantemente focado no que está faltando em vez de no que está presente. Uma prática estoica poderosa é listar todas as expectativas implícitas que você tem sobre seu relacionamento e seu parceiro. Escreva-as, olhe para elas com honestidade, pergunte-se: essas expectativas são realistas? Elas foram comunicadas? Elas são justas? Elas servem ao relacionamento ou apenas ao seu ego? E então, conscientemente, escolha liberar aquelas que não servem. Escolha substituir "eu espero que ele" por "eu aprecio quando ele" ou "eu gostaria de comunicar que". Quando você faz isso, quando você realmente pratica soltar expectativas não realistas, você cria espaço para a gratidão.
Em vez de focar no que está faltando, você começa a notar o que está presente. Em vez de comparar seu parceiro com um ideal impossível, você vê os esforços reais, as qualidades genuínas, os gestos que talvez você estava ignorando porque estava tão focado em suas expectativas não atendidas. E a gratidão transforma relacionamentos. Ela cria um ciclo positivo onde você aprecia e essa apreciação encoraja mais do comportamento que você valoriza, enquanto as expectativas criam um ciclo negativo onde você critica e essa crítica leva à defensividade, ao ressentimento, ao distanciamento. Esta terceira verdade é sobre libertar-se da prisão das expectativas. É sobre encontrar paz no que é, em vez de constantemente lutar contra o que não é. É sobre aceitar a realidade do seu relacionamento e da pessoa com quem você está, e então, a partir desse lugar de aceitação, decidir conscientemente como você quer proceder. Talvez você perceba que sem as expectativas irrealistas, o relacionamento é bom. Talvez você perceba que a pessoa como ela é suficiente. Ou talvez você perceba que há uma incompatibilidade fundamental que não tem nada a ver com expectativas, mas com valores ou necessidades reais. Mas você só pode ver isso claramente quando remove a névoa das expectativas. Esta noite, ou neste momento de reflexão, considere quais expectativas você está carregando, quais histórias você está contando sobre como as coisas deveriam ser, e o que aconteceria se você simplesmente soltasse tudo isso e olhasse para o que realmente é. Talvez você encontrasse paz. Talvez você encontrasse gratidão. Talvez você encontrasse clareza. Em qualquer caso, você encontraria liberdade, porque as expectativas são gaiolas que construímos para nós mesmos e a chave sempre esteve em nossas mãos. Quarta verdade. A solidão dentro do relacionamento revela dependência emocional, não amor. Existe um tipo de solidão particularmente doloroso, mais cortante do que estar fisicamente sozinho. É a solidão que você sente quando está em um relacionamento, mas se sente completamente desconectado. Quando você está ao lado de alguém, mas sente um abismo intransponível entre vocês. Quando você compartilha o mesmo espaço, talvez a mesma cama, mas suas almas parecem estar em planetas diferentes. Muitas pessoas experimentam essa solidão dentro de relacionamentos e interpretam isso como um sinal de que algo está errado com o relacionamento ou com o parceiro. E sim, às vezes isso pode indicar problemas reais de comunicação ou compatibilidade. Mas frequentemente, essa solidão está revelando algo muito mais profundo e pessoal. Dependência emocional disfarçada de amor. Os estoicos nos ensinaram a distinção crucial entre solidão e solitude. Solidão é um estado de vazio, de sentir que algo está faltando, de precisar de outra pessoa para se sentir completo. Solitude é um estado de plenitude consigo mesmo, de estar confortável em sua própria companhia, de não precisar de validação externa para se sentir inteiro. Quando você entra em um relacionamento a partir de um lugar de solidão, você está essencialmente pedindo ao outro que preencha um vazio dentro de você. Você está esperando que essa pessoa seja sua fonte de felicidade, seu propósito, sua razão de existir. E essa é uma responsabilidade que nenhum ser humano pode ou deveria carregar. É pesada demais, é impossível de sustentar e inevitavelmente leva à decepção de ambos os lados. Epicteto viveu grande parte de sua vida em circunstâncias difíceis. Ele foi escravo, depois ganhou liberdade, mas viveu com deficiências físicas causadas por abusos que sofreu. No entanto, ele desenvolveu uma profunda paz interior que não dependia de circunstâncias externas ou de outras pessoas. Ele ensinou que a verdadeira liberdade vem de dentro, de cultivar uma relação sólida consigo mesmo. Quando você não tem essa relação sólida consigo mesmo, quando você não cultivou a capacidade de estar bem sozinho, você traz essa fragilidade para o relacionamento. E então acontece algo paradoxal. Quanto mais você precisa do outro, mais você se sente sozinho quando está com ele, porque você está constantemente buscando algo que não pode vir de fora. Você está buscando validação, confirmação, preenchimento de um vazio. E quando o outro não consegue fornecer isso de forma constante e perfeita, porque ninguém pode, você se sente abandonado, negligenciado, sozinho. Mas essa solidão não é causada pelo outro, ela estava lá desde o início. Ela é o vazio que você trouxe para o relacionamento, esperando que ele fosse preenchido. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre autossuficiência emocional. Ele sabia que, apesar de ser imperador, cercado de pessoas, suas paz e força tinham que vir de dentro.
Ele escreveu que devemos cultivar uma cidadela interior, um refúgio interno onde ninguém pode nos alcançar, onde nossa paz reside segura, independentemente do caos externo. Essa cidadela interior é construída através de autoconhecimento, de valores sólidos, de conexão com algo maior que você mesmo, de propósito que vai além de qualquer relacionamento individual. Quando você tem isso, quando você está firme em si mesmo, você pode entrar em um relacionamento do lugar de abundância, não de necessidade. Você não precisa do outro para se sentir completo. Você já está completo, e o relacionamento torna-se um espaço de compartilhamento, de crescimento mútuo, de companhia prazerosa, mas não de desesperada necessidade. A diferença é sentida por ambos. Quando você está com alguém que tem essa solidez interior, você não sente o peso de ter que salvá-lo, preencher vazios, provar seu amor constantemente. Há leveza, há espaço para respirar, há liberdade. Por outro lado, quando você está com alguém que é emocionalmente dependente, há uma pressão constante, uma sensação de que nada que você faça é suficiente, porque você está tentando preencher um poço sem fundo. E para a pessoa dependente, há um ciclo vicioso. Quanto mais ela precisa do outro para se sentir bem, mais ela perde o contato consigo mesma. Quanto mais ela busca validação externa, menos ela desenvolve sua própria fonte interna de valor. E quanto menos ela tem dentro de si, mais sozinha se sente, mesmo acompanhada. Então, como você sai desse ciclo? Os estoicos ofereceriam alguns passos práticos. Primeiro, reconheça a situação honestamente. Pare de culpar o outro pela sua solidão. Reconheça que, se você se sente vazio dentro do relacionamento, há algo dentro de você que precisa de atenção. Segundo, comece a cultivar sua relação consigo mesmo. Passe tempo em solitude intencional, não solidão desesperada, mas tempo de qualidade sozinho, onde você redescobre quem você é, além de qualquer relacionamento. Explore seus próprios interesses, paixões, valores. Desenvolva hobbies, projetos, conexões que não dependem do seu parceiro. Terceiro, questione as narrativas que você conta sobre precisar do outro. Toda vez que você pegar-se pensando, eu não posso viver sem ele, ou eu não sou nada sem ela, pause. Essas são histórias, não verdades. Você viveu antes dessa pessoa. Você tem sua própria essência, seu próprio valor que existe independentemente de qualquer relacionamento. Sêneca escrevia frequentemente sobre a importância de não colocar sua felicidade nas mãos da fortuna, das circunstâncias externas. E relacionamentos, por mais importantes que sejam, são circunstâncias externas. Eles mudam, evoluem, às vezes terminam. Se sua felicidade e seu senso de identidade estão completamente investidos no relacionamento, você está construindo sua casa sobre areia movediça. Mas quando você constrói uma fundação sólida dentro de si mesmo, quando você sabe quem é e o que valoriza, independentemente de estar em um relacionamento ou não, então você pode participar plenamente do amor sem o medo paralisante da perda. Você pode ser vulnerável sem ser dependente. Você pode se importar profundamente sem perder a si mesmo. Essa distinção é sutil, mas fundamental. Vulnerabilidade é força, é a coragem de se abrir, de compartilhar seu eu autêntico, de correr o risco de ser machucado. Dependência é fraqueza, é colocar sua segurança emocional completamente nas mãos de outra pessoa, é não ter um centro próprio para retornar. Muitos confundem as duas coisas. Eles pensam que abrir mão de si mesmos é o que significa amar profundamente. Mas os estoicos nos mostram que o oposto é verdadeiro. Você pode amar mais profundamente quando você não está desesperadamente precisando daquele amor para sobreviver emocionalmente. Você pode se entregar mais plenamente quando você sabe que tem um self para retornar. Você pode construir algo mais forte quando ambos os parceiros são pilares sólidos por si mesmos, não quando são duas estruturas desmoronando que tentam se apoiar uma na outra. Então essa solidão que você sente dentro do relacionamento talvez seja um chamado para olhar para dentro, um chamado para fortalecer sua relação consigo mesmo, um chamado para fazer o trabalho de se tornar inteiro, não através do outro, mas através do seu próprio esforço, reflexão e crescimento. E quando você faz esse
nesse trabalho, algo interessante acontece. Ou o relacionamento melhora dramaticamente porque você está trazendo uma versão mais completa, mais saudável de si mesmo para ele. Ou você percebe que o relacionamento não estava servindo você de qualquer forma e você tem a força para seguir em frente. Em ambos os casos, você ganha. Esta noite, pergunte-se com honestidade: você está em um relacionamento porque enriquece sua vida ou porque tem medo de estar sozinho? Você está com essa pessoa porque a ama genuinamente ou porque precisa dela para se sentir valioso? E o que você faria se tivesse a coragem de cultivar uma relação tão sólida consigo mesmo que você nunca mais precisasse temer a solidão, nem acompanhado nem sozinho? Essa é a liberdade que os estoicos nos oferecem. A liberdade de amar plenamente porque você não precisa desesperadamente. A liberdade de estar em um relacionamento por escolha, não por necessidade. E essa liberdade começa dentro de você agora. Quinta verdade: você não completa o outro, você caminha ao lado dele. A cultura popular nos vendeu uma das mentiras mais românticas e destrutivas sobre relacionamentos. A ideia da alma gêmea, da metade da laranja, da pessoa que nos completa. Você cresceu ouvindo frases como "você me completa", viu filmes onde personagens finalmente encontram sua outra metade e vivem felizes para sempre. Internalizou a narrativa de que em algum lugar existe aquela pessoa perfeita que preencherá todos os seus vazios, curará todas as suas feridas e transformará sua vida de incompleta em completa. Mas essa narrativa, por mais romântica que pareça na superfície, carrega consigo uma premissa perigosa: a de que você é incompleto, que você é metade de alguma coisa esperando para ser inteira, e que é responsabilidade de outra pessoa consertar o que está quebrado em você. Os estoicos rejeitariam essa ideia completamente. Eles ensinariam que cada pessoa deve ser inteira por si mesma. Marco Aurélio, apesar de ser casado e ter família, nunca atribuiu sua completude ou felicidade a outra pessoa. Ele entendia que ele era responsável por seu próprio desenvolvimento, sua própria virtude, sua própria paz interior. Sim, ele valorizava seus relacionamentos, mas ele não precisava deles para ser uma pessoa completa. Quando você entra em um relacionamento acreditando que a outra pessoa vai te completar, você está estabelecendo uma dinâmica fundamentalmente desequilibrada. Você está colocando sobre o outro uma pressão impossível. Como alguém pode completar você quando você mesmo não se conhece completamente? Como alguém pode preencher vazios que você nunca explorou, feridas que você nunca curou, necessidades que você nunca articulou claramente nem para si mesmo? E além disso, quando você vê o outro como sua metade faltante, você perde sua individualidade no processo. Você começa a se moldar para encaixar no outro. Você suprime partes de si mesmo que parecem não se alinhar com o parceiro. Você se perde na dinâmica do relacionamento e anos depois acorda sem saber quem você é, além de metade de um casal. Isso não é amor saudável, isso é fusão codependente. Epicteto ensinaria que cada pessoa deve manter sua autonomia, sua capacidade de raciocínio independente, seu senso de self. Mesmo nos relacionamentos mais íntimos, você permanece você, o outro permanece ele mesmo. E a beleza está não em se fundirem em uma única entidade, mas em caminharem juntos, mantendo suas individualidades intactas. Pense na diferença entre duas velas que se derretem uma na outra, perdendo suas formas originais, e duas velas que queimam lado a lado, cada uma mantendo sua própria chama enquanto iluminam o mesmo espaço. A primeira é o que muitos relacionamentos modernos tentam ser. A segunda é o que os estoicos nos ensinariam a buscar. Quando você entende que não precisa ser completado, que você já é uma pessoa inteira trabalhando em seu próprio crescimento, você traz algo muito mais valioso para o relacionamento. Você traz sua autenticidade. Você traz seus próprios interesses, paixões, perspectivas. Você traz sua capacidade de contribuir não de um lugar de necessidade, mas de um lugar de abundância. E quando dois indivíduos inteiros se juntam dessa forma, eles não criam uma unidade fundida. Eles criam uma parceria dinâmica onde cada um mantém sua integridade enquanto constrói algo juntos. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de respeitar a natureza individual de cada coisa. Uma árvore é uma árvore, uma pedra é uma pedra. Cada uma tem sua própria natureza que deve ser respeitada. O mesmo vale para pessoas. Você tem sua própria natureza, seu próprio caminho de desenvolvimento, suas próprias lições a aprender. O outro tem o dele.
E quando você respeita isso, quando você para de tentar transformar o outro na sua metade faltante e permite que ele seja uma pessoa completa em si mesmo, o relacionamento se torna mais rico, mais profundo, mais autêntico. Isso também significa que você para de esperar que o outro resolva seus problemas. Você para de culpar o parceiro quando sua vida não está como você quer. Você para de procurar no relacionamento a solução para questões que só você pode resolver. Está se sentindo insatisfeito com sua carreira? Isso é seu trabalho resolver, não do seu parceiro te completar nessa área. Está lidando com inseguranças profundas sobre seu valor? Isso requer seu próprio trabalho interno, não que seu parceiro te valide constantemente. Está buscando propósito e significado? Você precisa cultivar isso em si mesmo, não extrair isso do relacionamento. Quando você assume essa responsabilidade por sua própria vida, por sua própria completude, algo se libera. O relacionamento deixa de ser um campo de expectativas impossíveis e se torna o que deveria ser. Um espaço de companhia, crescimento mútuo, apoio, alegria compartilhada, intimidade. Um espaço onde duas pessoas inteiras escolhem compartilhar suas jornadas. Sêneca falava sobre a importância da autossuficiência, não no sentido de não precisar nunca de ninguém, mas no sentido de ter recursos internos suficientes para lidar com a vida. Quando você desenvolve essa autossuficiência, você se torna um parceiro melhor, não um parceiro mais necessitado. Você oferece força, não apenas demanda. Você contribui, não apenas extrai. Você adiciona valor, não apenas procura preenchimento. E o relacionamento prospera porque não está sobrecarregado com a tarefa impossível de completar pessoas incompletas. Muitos relacionamentos morrem sob esse peso. Eles começam com toda a paixão e romance de duas pessoas, pensando que finalmente encontraram sua outra metade. Mas com o tempo, a realidade se impõe. Você percebe que essa pessoa não curou suas feridas antigas. Você ainda se sente inseguro, ansioso, vazio às vezes. Você ainda tem problemas, dúvidas, momentos de solidão. E então você se sente traído, enganado, como se tivesse escolhido a pessoa errada. Mas a pessoa nunca poderia ter sido certa para essa tarefa impossível. Ninguém pode te completar porque você não é incompleto. Você é uma obra em progresso e sempre será. E o mesmo vale para seu parceiro. Quando ambos aceitam isso, quando ambos liberam a fantasia da completude através do outro, eles podem finalmente começar a construir algo real. Eles podem caminhar lado a lado, cada um em sua própria jornada de crescimento, apoiando um ao outro, mas não carregando um ao outro. Eles podem celebrar as vitórias individuais, confortar nas derrotas individuais, mas sem perder de vista que cada um é responsável por sua própria vida, seu próprio desenvolvimento, sua própria felicidade. Esta quinta verdade é uma libertação. Ela libera você da busca impossível pela pessoa perfeita que vai resolver tudo. Ela libera você da pressão de ser tudo para outra pessoa. Ela libera o relacionamento para ser o que ele pode realmente ser. Uma conexão entre duas pessoas completas que escolhem compartilhar partes de suas vidas. Não porque precisam, mas porque querem. Não porque são metades procurando a outra metade, mas porque são inteiros que apreciam a companhia de outro inteiro. Então, nesta noite ou neste momento de reflexão, pergunte a si mesmo: você está procurando alguém para te completar ou você está se completando sozinho enquanto está aberto a uma parceria com alguém igualmente inteiro? Você está exigindo que seu parceiro preencha vazios que são sua responsabilidade explorar e curar? E como seria seu relacionamento se ambos liberassem essa expectativa impossível e simplesmente caminhassem juntos, lado a lado, cada um inteiro, cada um crescendo, cada um contribuindo do que tem para oferecer? Talvez você descobriria que isso é muito mais satisfatório, muito mais sustentável, muito mais real do que qualquer fantasia de alma gêmea poderia ser. Sexta verdade: o fim de um relacionamento não é um fracasso, é informação. Vivemos em uma cultura que vê o término de relacionamentos como fracasso. Se um casamento termina em divórcio, falhamos. Se um namoro não resulta em casamento, foi tempo perdido. Se nos afastamos de alguém que amamos, algo deu errado. Essa perspectiva carrega tanto julgamento, tanta vergonha, tanto sentimento de inadequação, e ela ignora completamente a natureza dinâmica e mutável de todas as coisas, incluindo relacionamentos. Os estoicos tinham uma visão radicalmente diferente sobre mudança e término. Para eles, tudo na natureza é impermanente. Tudo surge, existe por um tempo e eventualmente cessa. Isso não é fracasso.
Isso é simplesmente como a realidade funciona. Uma estação dá lugar a outra, uma fase da vida termina e outra começa. E relacionamentos, sendo parte dessa realidade natural, também seguem esse padrão. Marco Aurélio meditava frequentemente sobre impermanência. Ele observava como tudo que existe eventualmente se transforma em outra coisa. Nada permanece estático. E ele não via isso com tristeza ou desespero, mas com aceitação serena. Essa aceitação permitia que ele apreciasse as coisas enquanto elas duravam, sem o sofrimento adicional de resistir quando chegava o momento de deixá-las ir. Quando um relacionamento termina, especialmente um que foi significativo, é natural sentir dor, tristeza, até luto. Os estoicos não negariam essas emoções, mas eles nos convidariam a olhar além da dor imediata e perguntar: o que essa experiência me ensinou? Como eu cresci através deste relacionamento? Que partes de mim foram reveladas, tanto as bonitas quanto as que precisam de trabalho? Que padrões eu posso observar sobre minhas escolhas, minhas reações, minhas necessidades? Cada relacionamento, independentemente de como termina, carrega informação valiosa sobre quem você é, o que você valoriza, o que você precisa para crescer. Quando você olha um término através dessa lente estoica, ele deixa de ser um fracasso vergonhoso e se torna um capítulo importante da sua jornada de autoconhecimento. Você amou, você se arriscou, você foi vulnerável, você aprendeu. E agora você está incorporando essas lições enquanto segue em frente. Não há fracasso nisso. A coragem. Epicteto ensinaria que devemos avaliar as coisas pelo que está sob nosso controle. O término de um relacionamento muitas vezes envolve fatores além do seu controle. As mudanças do outro, circunstâncias externas, incompatibilidades que não eram aparentes no início. O que está sob seu controle é como você responde a esse término. Você pode se afogar em autocrítica, culpa, vergonha, amarguração, ou você pode processar as emoções, extrair as lições e seguir em frente com dignidade e sabedoria aumentada. Nossa cultura frequentemente nos pressiona a permanecer em relacionamentos que não servem mais, simplesmente para evitar o rótulo de fracasso. Quantas pessoas ficam anos ou décadas em situações insatisfatórias, às vezes até destrutivas, porque terminá-las pareceria admissão de derrota? Quantas oportunidades de crescimento são perdidas? Quanto sofrimento desnecessário é prolongado por causa desse medo do fracasso? Os estoicos nos lembrariam que há mais honra em reconhecer quando algo chegou ao fim natural do que em se prender obstinadamente a uma situação que não está funcionando. Há mais sabedoria em deixar ir com graça do que em segurar com desespero, e há mais coragem em enfrentar a transição, por mais dolorosa que seja, do que em evitá-la por medo do julgamento próprio ou alheio. Além disso, quando você reformula términos como informação em vez de fracasso, você remove parte do medo paralisante de futuros relacionamentos. Se cada término for visto como um fracasso pessoal devastador, você naturalmente se tornará mais cauteloso, mais fechado, mais protegido em novos relacionamentos. Você estará constantemente com medo de falhar novamente. Mas se você vê términos como parte natural da jornada humana, como fontes de aprendizado e crescimento, você pode entrar em novos relacionamentos com mais abertura, mais autenticidade, menos medo. Sêneca escreveu extensivamente sobre como lidar com perdas. Ele enfrentou exílio, perda de status, perda de pessoas queridas, e ele desenvolveu práticas para processar essas perdas sem ser destruído por elas. Uma de suas técnicas era perguntar: o que essa situação está me ensinando? Como posso crescer através disso? Aplicado a términos de relacionamentos, você pode perguntar: que padrões meus foram revelados neste relacionamento? Onde eu preciso crescer? Que necessidades eu tenho que não foram atendidas? E como posso comunicá-las melhor no futuro? Que comportamentos meus contribuíram para problemas? E como posso trabalhar nisso? Essas perguntas transformam a experiência de término em um processo ativo de autodesenvolvimento, em vez de um evento passivo de vitimização ou fracasso. Você se torna o agente da sua própria jornada, alguém que está constantemente aprendendo e evoluindo, em vez de alguém que simplesmente falhou em manter um relacionamento. Também é importante reconhecer que nem todos os relacionamentos são destinados a durar para
para sempre, e isso não diminui seu valor. Algumas pessoas entram em nossas vidas por uma razão específica, por um período específico, e quando essa razão se completa, o relacionamento naturalmente se dissolve. Talvez você precisasse aprender certas lições que só poderia aprender com essa pessoa específica. Talvez você precisasse experimentar certas emoções, enfrentar certos desafios, descobrir certas coisas sobre si mesmo. E uma vez que isso aconteceu, uma vez que o propósito foi cumprido, o relacionamento completou seu ciclo. Isso não é fracasso, isso é conclusão. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre como cada coisa tem seu tempo apropriado. Há tempo para plantar e tempo para colher, tempo para construir e tempo para deixar ir. Relacionamentos também têm seus tempos, e há sabedoria em reconhecer quando um tempo chegou ao fim, em vez de forçar algo além de seu curso natural. Muitos relacionamentos que terminam quando deveriam, mas são forçados a continuar por medo ou convenção, tornam-se tóxicos, ressentidos, uma sombra do que foram. Há mais integridade em honrar o que foi, agradecer pelas lições e memórias e seguir em frente quando é hora. Esta sexta verdade nos liberta da prisão do medo de fracassar nos relacionamentos. Ela nos permite amar plenamente sabendo que, se o relacionamento terminar, não será o fim do mundo ou prova de inadequação. Será simplesmente uma fase completada, um capítulo fechado, um conjunto de lições aprendidas. E com essas lições, você se torna mais sábio, mais preparado, mais consciente para o próximo capítulo da sua vida, seja ele com alguém novo ou em solitude enriquecedora. Então, se você está lidando com um término agora, ou se carrega cicatrizes de términos passados que você ainda vê como fracassos, considere esta perspectiva estoica. Olhe novamente para essas experiências. O que elas te ensinaram? Como você é diferente, talvez até melhor de certas formas, por causa delas. E se você pudesse ver cada término não como uma porta fechada em seu rosto, mas como uma porta que você passou e fechou atrás de si, carregando tesouros de sabedoria para a próxima etapa da jornada, essa mudança de perspectiva não apaga a dor, mas transforma seu significado. E nessa transformação, você encontra cura e crescimento que nenhuma quantidade de autorrecriminação ou vergonha poderia oferecer. Os estoicos nos ensinam a extrair valor de toda experiência, especialmente as difíceis, e um término de relacionamento processado com sabedoria estoica pode ser uma das experiências mais transformadoras da sua vida. Não um fracasso a ser escondido, mas um professor a ser honrado. Sétima verdade: comunicação honesta exige coragem, não perfeição. Um dos maiores paradoxos nos relacionamentos modernos é que as pessoas dizem valorizar comunicação, mas na prática evitam as conversas mais importantes. Evitam expressar necessidades por medo de parecerem carentes. Evitam estabelecer limites por medo de parecerem inflexíveis. Evitam compartilhar sentimentos vulneráveis por medo de serem rejeitadas. E então ficam surpresas quando o relacionamento sofre por falta de verdadeira intimidade, quando mal-entendidos se acumulam, quando ressentimentos crescem silenciosamente até explodirem. A comunicação honesta é celebrada em teoria, mas temida na prática, porque requer algo que muitos não desenvolveram: coragem. Não a coragem de guerreiros em campos de batalha, mas a coragem mais sutil e talvez mais difícil de ser genuinamente vulnerável com outro ser humano. Os estoicos valorizavam profundamente a verdade. Marco Aurélio escreveu que devemos amar apenas o que nos acontece e a verdade acima de tudo. Mas eles também reconheciam que falar a verdade, especialmente verdades difíceis, requer força de caráter. Requer estar disposto a arriscar desconforto, conflito, até rejeição em nome da autenticidade. E aqui está algo crucial que muitas pessoas não entendem. Comunicação honesta não significa comunicação perfeita. Não significa sempre saber as palavras certas, o tom certo, o momento certo. Significa estar disposto a tentar, a tropeçar nas palavras, a ser desajeitado e imperfeito, mas genuíno. Muitos evitam conversas importantes porque esperam ser capazes de tê-las perfeitamente. Eles ensaiam mentalmente por dias, tentando encontrar a frase exata que comunicará sua mensagem sem causar qualquer desconforto ou reação negativa. E enquanto esperam por essa perfeição, o não dito se acumula, criando distância e mal-entendidos. Epicteto ensinaria que você controla apenas suas intenções e esforços, não os resultados. Aplicado à comunicação,
Isso significa que você controla sua intenção de ser honesto e seu esforço de se comunicar da melhor forma possível, mas não controla como o outro receberá ou reagirá. E essa é uma distinção libertadora, porque uma vez que você aceita que não pode controlar a reação do outro, você se liberta para simplesmente falar sua verdade com o máximo de clareza e compaixão possível, e então deixar que as consequências sejam o que forem. Muitos relacionamentos operam em uma comunicação superficial segura. Conversas sobre o dia a dia, logística, planos superficiais. Mas as conversas importantes, aquelas sobre necessidades não atendidas, medos, insatisfações, desejos mais profundos, são evitadas. E sem essas conversas, o relacionamento nunca atinge sua profundidade potencial. Permanece na superfície, seguro, mas também superficial, protegido, mas também distante. A vulnerabilidade é muitas vezes mal compreendida como fraqueza, mas os estoicos nos ensinariam que há imensa força em ser capaz de se mostrar genuinamente, em dizer: eu estou com medo, eu preciso de ajuda, eu me sinto inseguro sobre isso, eu cometi um erro, eu não sei. Nossa cultura frequentemente nos ensina a esconder essas verdades, a projetar uma imagem de força invulnerável, de ter tudo sob controle. Mas em um relacionamento íntimo, essa fachada cria separação. O outro está se relacionando com a máscara, não com você. E você está sozinho atrás dessa máscara, nunca verdadeiramente visto ou conhecido. Sêneca escreveu sobre a importância da amizade verdadeira, e um dos pilares que ele identificou era a capacidade de falar livremente, de compartilhar pensamentos e sentimentos sem censura ou medo. Em um relacionamento romântico saudável, você deveria ter pelo menos tanto grau de liberdade de comunicação quanto em uma amizade profunda, se não mais. Você deveria ser capaz de dizer: isso me magoou, sem medo de ser ridicularizado. Eu preciso disso de você, sem medo de ser visto como fraco ou exigente. Eu discordo, sem medo de criar um conflito irrecuperável. Mas, para ter esse tipo de comunicação aberta, ambos os parceiros precisam cultivar algo: a capacidade de ouvir verdades desconfortáveis sem se tornarem defensivos ou atacar em retorno. Se um parceiro reúne coragem para compartilhar algo vulnerável e é recebido com crítica, ridicularização ou indiferença, ele naturalmente se fechará, e aos poucos, o espaço para comunicação honesta se estreita até desaparecer. Os estoicos enfatizavam o autocontrole, especialmente controle sobre reações emocionais imediatas. Quando seu parceiro compartilha algo que é difícil de ouvir, talvez uma crítica sobre seu comportamento ou uma necessidade que você não está atendendo, sua primeira reação pode ser se defender, contra-atacar, minimizar. Mas se você pratica a pausa estoica, aquele momento entre estímulo e resposta, onde sua racionalidade pode intervir, você pode escolher responder de forma diferente. Você pode respirar, agradecer ao parceiro pela honestidade, pedir tempo para processar se necessário e então abordar a questão quando estiver mais calmo e centrado. Essa prática transforma relacionamentos, porque quando ambos os parceiros sabem que podem ser honestos e serão recebidos com respeito, mesmo que a mensagem seja difícil, eles constroem um nível de intimidade e confiança que é raro. Eles criam um espaço onde problemas podem ser abordados quando são pequenos antes de se tornarem crises, onde necessidades podem ser expressas e negociadas, em vez de suprimidas e ressentidas, onde mal-entendidos podem ser esclarecidos rapidamente, em vez de festejar e criar histórias distorcidas. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de falar menos e ouvir mais. Comunicação não é apenas sobre expressar-se, mas sobre criar espaço para o outro se expressar e ouvir verdadeiramente, não apenas esperar sua vez de falar, mas realmente absorver e considerar o que está sendo dito. Quantas conversas em relacionamentos são realmente dois monólogos paralelos, cada pessoa esperando a outra terminar para poder fazer seu ponto, em vez de verdadeiro diálogo, onde ideias são trocadas e compreensão é construída? Praticar a comunicação estoica em relacionamentos significa cultivar algumas habilidades específicas. Primeiro, clareza sobre seus próprios pensamentos e sentimentos. Você não pode comunicar o que você mesmo não compreende. Isso requer autorreflexão, talvez escrita em diário, tempo em solitude processando suas emoções e necessidades. Segundo, coragem para expressar essas verdades, mesmo quando é desconfortável.
Terceiro, habilidade de fazê-lo com compaixão, considerando o impacto de suas palavras não para censurar sua verdade, mas para comunicá-la de forma que o outro possa realmente ouvir. Quarto, capacidade de ouvir sem defensividade, de receber feedback e crítica como informação valiosa, não ataque pessoal. O quinto, disposição de revisitar conversas, de admitir quando você comunicou mal, de ajustar e refinar continuamente como vocês se comunicam como casal. Nada disso é fácil, tudo isso requer prática. Você vai errar, você vai dizer coisas de forma errada, você vai ter conversas que não vão bem. Mas o compromisso com a honestidade, com continuar tentando, com valorizar a verdade e a autenticidade mais do que o conforto superficial, isso é o que constrói relacionamentos que duram e que satisfazem profundamente. Esta sétima verdade é um chamado à coragem. É um chamado para parar de esperar pela perfeição e começar a praticar a honestidade imperfeita. É um convite para arriscar a vulnerabilidade, sabendo que sim, você pode ser ferido, mas também que é apenas através dessa vulnerabilidade que conexão verdadeira se torna possível. Os estoicos não eram românticos iludidos, eles eram realistas profundos, e eles sabiam que a verdade, por mais desconfortável que seja às vezes, é sempre preferível à ilusão confortável. Relacionamentos construídos sobre ilusão eventualmente desmoronam. Relacionamentos construídos sobre verdade, mesmo quando essa verdade é imperfeita e vulnerável, têm fundação para durar. Então, esta noite, pergunte a si mesmo: o que você não está dizendo? Que verdades você está segurando por medo? Que conversas você está evitando? E o que seria possível se você reunisse a coragem, não para ter essas conversas perfeitamente, mas para simplesmente começá-las? Talvez você descobrisse que a pessoa do outro lado também estava esperando por mais honestidade, também estava cansada da superficialidade, também estava pronta para algo mais profundo. Mas alguém precisa dar o primeiro passo, alguém precisa ser corajoso primeiro, e talvez essa pessoa seja você. Oitava verdade: perdão é libertação, não esquecimento. Entre todas as práticas difíceis que os relacionamentos exigem, o perdão talvez seja uma das mais mal compreendidas e mais essenciais. Existe uma confusão cultural sobre o que perdão realmente significa. Muitos pensam que perdoar significa esquecer o que aconteceu, fingir que a mágoa nunca ocorreu ou reconciliar automaticamente com a pessoa que causou dor. E por causa dessa confusão, muitas pessoas se recusam a perdoar, pensando que isso seria uma traição a si mesmas, uma validação do comportamento prejudicial do outro, ou uma demonstração de fraqueza. Mas os estoicos tinham uma compreensão muito mais profunda e libertadora do perdão. Eles o viam não como algo que você faz pelo outro, mas como algo que você faz por si mesmo. Perdão, na visão estoica, é a prática de liberar o ressentimento, a raiva, o desejo de vingança que está envenenando você, não o outro. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre como as pessoas agem de acordo com o que acreditam ser certo, baseado em seu entendimento limitado e muitas vezes falho da realidade. Quando alguém te machuca, eles estão agindo a partir de sua própria ignorância, suas próprias feridas, seus próprios condicionamentos. Isso não justifica o comportamento, não torna certo o que é errado, mas contextualiza de uma forma que torna o perdão mais acessível. Porque quando você entende que as ações prejudiciais de alguém vêm de um lugar de dor, confusão ou falha de caráter, não de uma avaliação precisa de seu valor, fica mais fácil soltar a narrativa pessoal de "isso aconteceu porque eu não sou suficiente" ou "ele fez isso para me destruir". Epicteto ensinava que segurar raiva e ressentimento é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. A mágoa original aconteceu, talvez há semanas, meses ou anos, mas você continua revivendo-a, alimentando-a, permitindo que ela ocupe espaço mental e emocional precioso. E quem está sofrendo com isso? Não a pessoa que te magoou inicialmente. Você. Você está se punindo repetidamente por algo que alguém fez uma vez. O perdão é a decisão de parar essa autopunição. É dizer: o que aconteceu, aconteceu. Eu não posso mudar o passado, mas posso escolher não carregar mais esse peso. Agora, é crucial distinguir perdão de reconciliação.
Você pode perdoar alguém e ainda escolher não ter essa pessoa em sua vida. Você pode soltar o ressentimento e ainda manter limites saudáveis. Você pode liberar a raiva e ainda reconhecer que o relacionamento não é saudável ou seguro para você. Perdão não significa dar à pessoa outra chance de te machucar. Significa libertar-se da prisão emocional que a mágoa criou. Sêneca escreveu que guardar raiva é permitir que a pessoa que te feriu controle sua paz interior indefinidamente. Pense nisso. Algo aconteceu no passado, mas você continua permitindo que aquele evento, aquela pessoa, dite como você se sente hoje. Você deu a eles um poder permanente sobre seu bem-estar emocional. O perdão é reclamar esse poder. É dizer, você não controla mais como eu me sinto. Eu estou escolhendo minha paz acima do meu ressentimento. Em relacionamentos íntimos, onde as mágoas são inevitáveis porque imperfeições são inevitáveis, a capacidade de perdoar determina se o relacionamento pode crescer através dos conflitos ou se fica preso em ciclos de ressentimento. Imagine um relacionamento onde cada pequena mágoa é catalogada, guardada, trazida de volta em discussões futuras, onde nenhum erro é realmente perdoado, apenas temporariamente deixado de lado. Esse relacionamento está condenado. Ele está sob o peso acumulado de anos de ressentimentos não processados. Agora imagine um relacionamento onde ambas as pessoas praticam o perdão genuíno, onde elas reconhecem quando foram magoadas, comunicam isso, trabalham através do problema e então realmente deixam ir. Não esquecem porque as lições aprendidas são valiosas, mas soltam a carga emocional. Elas não continuam punindo o parceiro por erros já abordados. Elas dão espaço para crescimento, para mudança, para a pessoa se tornar melhor do que era quando cometeu o erro. Esse relacionamento tem espaço para respirar, para evoluir, para se aprofundar. Os estoicos praticariam o perdão como uma disciplina diária. Marco Aurélio tinha um exercício onde, ao começar o dia, ele se lembrava de que encontraria pessoas difíceis, pessoas que o irritariam ou o decepcionariam, e ele escolhia antecipadamente não ser perturbado por elas, entendendo que elas agem a partir de sua própria natureza, não para atacá-lo pessoalmente. Você pode adaptar essa prática. Ao fim de cada dia, revise os pequenos e grandes conflitos que aconteceram. Houve momentos de mágoa, em vez de levá-los para o sono, onde eles fermentarão em ressentimento, processe-os. Pergunte a si mesmo, posso deixar isso ir? O que eu aprendi? Como posso comunicar minha necessidade de forma diferente da próxima vez? E posso liberar a carga emocional agora? Isso não significa que mágoas profundas, traumas ou traições possam ser processadas em minutos. Algumas feridas requerem tempo, talvez ajuda profissional, um processo gradual de cura. Mas mesmo com essas feridas maiores, a direção é importante. Você está se movendo em direção ao perdão, em direção à libertação, ou está se instalando no ressentimento, construindo uma identidade em torno de suas feridas? Muitas pessoas se tornam tão identificadas com suas mágoas que perdoar parece uma ameaça à própria identidade. Se eu perdoar quem eu sou, se eu soltar essa história, o que resta de mim? Mas os estoicos nos lembrariam que você é muito mais do que suas feridas. Você é a capacidade de se curar. Você é a sabedoria extraída das experiências difíceis. Você é a força que continua apesar dos golpes. Suas feridas são parte de sua história, mas não são você. Há também um aspecto de perdão que é frequentemente esquecido: perdoar a si mesmo. Quantas pessoas carregam culpa e vergonha por erros que cometeram em relacionamentos? Coisas que disseram, escolhas que fizeram, formas como magoaram alguém que amavam. E essa carga de autocondenação é tão pesada quanto o ressentimento em relação aos outros, talvez até mais. Epicteto diria que você agiu com o conhecimento e capacidade que tinha naquele momento. Se você pudesse ter agido melhor, teria. Mas você estava limitado por sua compreensão, seu estado emocional, seu desenvolvimento naquele ponto. Agora, com mais experiência, você pode ver mais claramente, você pode fazer melhor. Mas continuar se punindo pelo passado não muda nada, só te impede de ser a pessoa melhor que você é capaz de ser hoje. Perdoar a si mesmo segue o mesmo processo de perdoar outros. Reconheça o que você fez, assuma a responsabilidade sem se afogar em culpa, extraia a lição, faça reparações se possível e apropriado, e então deixe ir. Comprometa-se a agir de forma diferente no futuro e libere-se da prisão do auto-julgamento perpétuo.
Esta oitava verdade sobre perdão é talvez uma das mais transformadoras para relacionamentos, porque relacionamentos sem perdão eventualmente morrem sob o peso do ressentimento acumulado, mas relacionamentos onde ambos praticam perdão genuíno, onde ambos escolhem a libertação sobre a vindictiveness, a paz sobre o estar certo, esses relacionamentos têm resiliência profunda. Eles podem passar por tempestades e sair fortalecidos porque aprenderam a não deixar as feridas do caminho se tornarem bagagem permanente. Então, neste momento, existe alguém que você precisa perdoar? Um parceiro atual ou passado? Você mesmo? E o que seria necessário para você começar o processo de libertação? Talvez uma conversa. Talvez escrever uma carta que você nunca envia, mas que processa seus sentimentos. Talvez trabalho com um terapeuta. Talvez simplesmente a decisão consciente de que você não vai mais alimentar aquele ressentimento, que você vai gradualmente escolher a paz sempre que aquela mágoa vier à mente. O perdão é um processo, não um evento único. Você pode precisar escolhê-lo repetidamente até que se torne sua realidade. Mas cada vez que você escolhe, você se liberta um pouco mais. E, eventualmente, você olha para trás e percebe que aquela coisa que costumava dominar seus pensamentos e roubar sua paz não tem mais poder sobre você. Você está livre. E essa liberdade é o presente que você dá a si mesmo através da prática estoica do perdão. Nona verdade: o respeito próprio determina o respeito que você recebe. Existe uma dinâmica sutil, mas poderosa em todos os relacionamentos. Uma dinâmica que muitas pessoas levam anos para perceber, se é que percebem. É a relação direta entre como você se trata e como permite que outros te tratem. Você pode não perceber, mas cada dia você está ensinando as pessoas ao seu redor como tratá-lo. Você faz isso através dos limites que estabelece ou falha em estabelecer, através dos comportamentos que você tolera ou não tolera, através da forma como você fala sobre si mesmo e da forma como responde quando outros o tratam de determinadas maneiras. E em nenhum lugar essa dinâmica é mais visível ou mais importante do que em relacionamentos íntimos. Os estoicos colocavam imenso valor na dignidade pessoal e na virtude. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de agir de acordo com sua própria natureza racional e virtuosa, independentemente de como outros agissem. Ele entendia que ele era responsável por manter seus próprios padrões, sua própria integridade, seu próprio respeito próprio, não importa o que acontecesse ao seu redor. Quando você tem respeito próprio sólido, você naturalmente estabelece e mantém limites saudáveis. Você reconhece seu próprio valor, suas próprias necessidades, seus próprios direitos como ser humano, e você não permite que ninguém, não importa o quanto você os ame, viole sistematicamente esses limites. Isso não é arrogância, não é egoísmo, é autopreservação saudável e reconhecimento realista de seu próprio valor. Mas muitas pessoas entram em relacionamentos com respeito próprio frágil, talvez devido a experiências passadas, mensagens da infância, traumas, ou simplesmente nunca ter desenvolvido uma base sólida de autovalorização. E quando você não valoriza a si mesmo, você aceita tratamento que não deveria aceitar. Você tolera desrespeito, negligência, às vezes até abuso, porque em algum nível você acredita que não merece melhor, ou você tem tanto medo de ficar sozinho que está disposto a sacrificar sua dignidade para manter o relacionamento. Epicteto, que experimentou em primeira mão ser tratado como propriedade durante seus anos como escravo, desenvolveu uma filosofia poderosa sobre liberdade interior e dignidade inalienável. Ele ensinou que sua verdadeira natureza, sua capacidade racional, sua alma, se quiser chamar assim, não pode ser tocada por circunstâncias externas ou tratamento de outros, mas também ensinou que você deve agir de acordo com essa natureza, deve tratá-la com o respeito que merece. Quando você se respeita, você não aceita migalhas de afeição e chama de amor. Você não tolera mentiras repetidas e chama de compreensão. Você não permanece em situações onde é constantemente criticado, diminuído ou manipulado e chama de compromisso. Você reconhece essas situações pelo que são, violações de seu direito básico a respeito e dignidade, e você age de acordo. Agora, isso não significa que você abandona um relacionamento na primeira dificuldade ou que você espera a perfeição do outro. Significa que você tem padrões claros para o que é aceitável e o que não é.
E quando esses padrões são violados, você comunica claramente e estabelece consequências se necessário. Se seu parceiro repetidamente age de formas que você já comunicou serem inaceitáveis e não há mudança ou esforço genuíno para mudar, eventualmente você precisa reconhecer que permanecer nessa situação é uma escolha de não se respeitar. Os estoicos reconheceriam que às vezes a ação virtuosa é deixar um relacionamento que não pode ser saudável, não com raiva ou vindictiveness, mas com a calma certeza de que você merece ser tratado com respeito básico, e se esse relacionamento não pode oferecer isso, você precisa seguir em frente. Há uma citação frequentemente atribuída a autores diversos que captura isso perfeitamente. Ensinamos às pessoas como nos tratar. Cada vez que você permite desrespeito sem consequência, você está ensinando que está tudo bem te tratar assim. Cada vez que você estabelece um limite e então não o mantém, você está ensinando que seus limites não precisam ser levados a sério. Por outro lado, quando você consistentemente se trata com respeito, quando você mantém seus padrões, quando você não compromete sua dignidade, você ensina algo diferente. Você ensina que você valoriza a si mesmo. E, curiosamente, quando você genuinamente valoriza a si mesmo, outras pessoas tendem a refletir isso. Não porque você está exigindo respeito através de bravata ou arrogância, mas porque há algo em energia calma de uma pessoa que se respeita, que convida respeito dos outros. Pense na diferença entre alguém que está constantemente procurando validação, pedindo desculpas por existir, tentando agradar a todos, versus alguém que está confortável consigo mesmo, que conhece seu valor, que é gracioso, mas firme. A segunda pessoa naturalmente comanda mais respeito, não através de força, mas através de presença centrada. Sêneca escreveu sobre a importância de manter sua dignidade mesmo face à adversidade. Ele passou por exílio, perda de status, eventualmente foi forçado a cometer suicídio por ordem do imperador. Através de tudo isso, ele se esforçou para manter sua compostura, sua virtude, seu respeito por si mesmo, e foi isso que lhe deu força para enfrentar essas provações com dignidade. Você pode não enfrentar provações tão extremas, mas o princípio se aplica. Quando você enfrenta desrespeito ou má conduta em um relacionamento, você pode manter sua dignidade. Você pode responder de forma virtuosa, não rebaixando-se a comportamento que você desaprovaria em si mesmo, mas também não aceitando o tratamento inaceitável. Você pode estabelecer limites firmemente, mas calmamente. Você pode sair de situações tóxicas sem drama, mas com finalidade. Você pode tratar a si mesmo com o respeito que você merece, e isso por si só é poderoso. Um aspecto importante disso é também reconhecer que você não é responsável por mudar o comportamento do outro. Se alguém não te respeita, você não pode forçá-lo a respeitar, mas você pode controlar se você continua exposto a esse desrespeito. Você pode controlar se você aceita isso em sua vida, e você pode controlar se você se respeita o suficiente para sair de situações que são prejudiciais ao seu bem-estar. Muitas pessoas ficam presas, tentando fazer a outra pessoa ver seu valor, tentando provar que merecem melhor tratamento, mas os estoicos diriam que isso é energia desperdiçada. Você não precisa provar seu valor para ninguém, você precisa conhecê-lo você mesmo e agir de acordo. E se alguém não vê ou não respeita seu valor, a resposta não é se diminuir ou se esforçar mais. A resposta é reconhecer a incompatibilidade e seguir em frente. Esta nona verdade é fundamental, porque sem respeito próprio, nenhuma das outras verdades pode realmente ser praticada. Se você não se respeita, você não estabelecerá limites necessários. Você aceitará tratamento que não deveria. Você ficará em relacionamentos que não servem. Você se perderá tentando agradar outros, mas quando você cultiva respeito próprio genuíno, baseado não em arrogância, mas em reconhecimento saudável de seu valor inerente como ser humano, tudo muda. Seus relacionamentos melhoram porque você só aceita relacionamentos saudáveis. Seu tratamento melhora porque você estabelece o padrão de como permite ser tratado. E, paradoxalmente, você se torna mais atraente, não menos, porque há algo magneticamente atraente sobre alguém que se valoriza apropriadamente. Então, pergunte a si mesmo: você se trata com respeito? Você mantém limites ou constantemente os compromete para manter a paz ou o relacionamento? Você aceita tratamento que, se visse alguém que você ama sendo tratado assim, você ficaria indignado?
E se não, o que impede você de se tratar, de se valorizar, de se respeitar da forma que você merece? Os estoicos diriam que a resposta está em seu controle. Você pode, a partir deste momento, escolher se honrar, se respeitar, se valorizar. E essa escolha mudará não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. 10ª verdade: o relacionamento mais importante é consigo mesmo. Chegamos à verdade final, e talvez a mais fundamental de todas. É a verdade que sustenta todas as outras, que torna todas as outras possíveis. É algo que você provavelmente já ouviu de muitas formas diferentes, mas que poucos realmente internalizam profundamente. O relacionamento mais importante da sua vida não é com seu parceiro romântico, não é com seus pais, não é com seus filhos ou amigos. É o relacionamento que você tem consigo mesmo, porque esse é o único relacionamento que é absolutamente garantido durar toda a sua vida. Você acordará com você mesmo todos os dias. Você se deitará com você mesmo todas as noites. Você estará presente em cada momento de sua existência. E a qualidade desse relacionamento interno determinará, em grande medida, a qualidade de todos os seus outros relacionamentos e de sua vida como um todo. Os estoicos dedicavam imenso tempo e energia ao cultivo do caráter pessoal, ao autodesenvolvimento, ao trabalho interno, não por narcisismo ou autoobsessão, mas porque eles entendiam essa verdade fundamental. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para publicação, não para ensinar outros, mas como reflexões pessoais para si mesmo. Ele estava constantemente checando consigo mesmo, lembrando-se de seus princípios, corrigindo seu pensamento, trabalhando em sua própria natureza. Ele estava cultivando seu relacionamento consigo mesmo. Epicteto ensinava seus alunos a focarem primeiro e principalmente em seu próprio desenvolvimento. Não em impressionar outros, não em acumular coisas externas, mas em se tornarem pessoas de virtude, caráter e sabedoria. Ele sabia que tudo mais flui desse trabalho interno. Quando você tem um relacionamento saudável consigo mesmo, quando você se conhece profundamente, quando você gosta genuinamente de sua própria companhia, quando você confia em si mesmo, quando você se trata com compaixão e respeito, você traz uma energia completamente diferente para relacionamentos românticos. Você não entra neles desesperadamente precisando que eles te salvem, te completem, te validem. Você entra do lugar de abundância, como uma pessoa inteira procurando compartilhar sua vida com outra pessoa inteira. E isso muda tudo. Muitas pessoas negligenciam terrivelmente o relacionamento consigo mesmas. Elas são seus próprios críticos mais cruéis. Elas falam consigo mesmas de formas que nunca falariam com um amigo. Elas ignoram suas próprias necessidades, sacrificam seus próprios valores, abandonam seus próprios sonhos, tudo em nome de relacionamentos externos. E então se perguntam por que se sentem vazias, perdidas, infelizes, mesmo quando estão com alguém. A verdade é que você não pode dar o que você não tem. Se você não tem paz dentro de si, não pode criar paz em um relacionamento. Se você não tem amor próprio, não pode amar outro de forma saudável. Se você não confia em si mesmo, terá dificuldade confiando em outros. Se você não se conhece, será facilmente perdido nas dinâmicas e expectativas de relacionamentos. Então, o trabalho mais importante que você pode fazer não é encontrar a pessoa perfeita. É se tornar uma pessoa inteira. É cultivar um relacionamento rico, profundo e saudável consigo mesmo. E como você faz isso? Os estoicos ofereceriam várias práticas. Primeiro, autorreflexão regular. Marco Aurélio dedicava tempo todos os dias para escrever e refletir. Você pode fazer o mesmo através de journaling, meditação, longas caminhadas em solitude ou simplesmente tempo quieto sem distrações onde você checa consigo mesmo. Segundo, autoconhecimento honesto. Isso significa olhar para si mesmo claramente, sem os filtros de como você gostaria de ser ou como outros te veem. Quais são seus verdadeiros valores, suas forças e fraquezas reais, seus padrões de comportamento honestos, seus medos e desejos mais profundos. Conhecer a si mesmo profundamente é a base de todo o crescimento. Terceiro, autodesenvolvimento consistente. Os estoicos viam a vida como um projeto contínuo de cultivar virtude e sabedoria. Você não é um produto acabado. Você está sempre aprendendo, crescendo, evoluindo. Leia, estude, busque experiências que te desafiem. Trabalhe em suas fraquezas, cultive suas forças. Torne-se continuamente uma versão melhor de si mesmo. Quarto, autocompaixão. Isso é especialmente importante e frequentemente negligenciado.
Quando você erra, quando você falha, quando você não está à altura de seus próprios padrões, como você responde a si mesmo? Com crítica cruel e auto-ódio, ou com a mesma compaixão que você ofereceria a um amigo querido? Os estoicos praticariam o segundo. Eles reconheceriam o erro, extrairiam a lição e seguiriam em frente sem autoflagelação desnecessária. Quinto, autorrespeito e autocuidado. Isso significa tratar-se com a dignidade e cuidado que você merece, nutrir seu corpo, sua mente, seu espírito, estabelecer limites que protejam seu bem-estar, fazer escolhas que honrem seus valores, mesmo quando é difícil, não se abandonar em nome de agradar outros. Sêneca escreveu extensivamente sobre como usar bem o tempo, porque tempo é vida. Quando você dedica tempo para cultivar seu relacionamento consigo mesmo, você não está sendo egoísta. Você está investindo na fundação de tudo mais em sua vida. Você está garantindo que a pessoa que você será por toda a sua vida é alguém que você genuinamente aprecia, respeita e gosta de ser. E talvez o mais importante de tudo, quando você tem um relacionamento sólido consigo mesmo, você nunca está verdadeiramente sozinho. Você sempre tem sua própria companhia, seu próprio suporte, seu próprio amor. Isso não significa que você não valoriza conexões com outros. Significa que essas conexões são complementares à sua vida, não essenciais para a sua sobrevivência emocional. Há uma liberdade profunda nisso. Liberdade para ser você mesmo em relacionamentos, porque você não está desesperadamente precisando da aprovação do outro. Liberdade para sair de relacionamentos insalubres, porque você não tem medo de estar consigo mesmo. Liberdade para amar plenamente, porque você não está amando de um lugar de vazio, precisando ser preenchido. Você está amando de um lugar de plenitude, querendo ser compartilhado. Os estoicos entendiam que a fortaleza exterior começa com fortaleza interior. Você não pode controlar o mundo, mas pode cultivar uma cidadela interior inexpugnável. E essa cidadela é construída através do relacionamento que você desenvolve consigo mesmo. Quando você investe nesse relacionamento, quando você dedica tempo, energia e atenção para conhecer a si mesmo, cuidar de si mesmo, desenvolver a si mesmo, você constrói algo que ninguém pode tirar de você. Circunstâncias podem mudar, pessoas podem ir e vir, relacionamentos podem terminar, mas você sempre terá você. E se você cultivou um relacionamento forte, saudável e amoroso consigo mesmo, você sempre terá um lugar para onde retornar, uma fonte de força para acessar, um companheiro que nunca te abandonará. Esta 10ª e última verdade é realmente onde tudo começa e termina. Todos os problemas de relacionamento, toda dor, todo sofrimento desnecessário, eventualmente leva de volta a essa questão. Como está seu relacionamento consigo mesmo? E todas as soluções, toda cura, todo crescimento também começam aí. Você não pode consertar relacionamentos externos sem primeiro abordar o relacionamento interno. Mas quando você faz esse trabalho interno, quando você se compromete verdadeiramente com o cultivo de um relacionamento profundo e saudável consigo mesmo, você transforma não apenas como você se relaciona romanticamente, mas como você se relaciona com a vida inteira. Então, enquanto reflete sobre essas 10 verdades estoicas sobre relacionamentos, pergunte a si mesmo quanto tempo você dedica ao seu relacionamento consigo mesmo. Quando foi a última vez que você realmente checou consigo mesmo, perguntou como você estava, ouviu suas próprias necessidades? Quanto você se conhece realmente? Você gosta de sua própria companhia? Você confia em si mesmo? Você se trata com amor e respeito? Você está investindo em seu próprio crescimento e bem-estar? Se as respostas revelarem negligência nessa área, saiba que não é tarde para começar. Independentemente de sua idade, suas circunstâncias, seus relacionamentos atuais, você pode, a partir deste momento, escolher cultivar um relacionamento melhor consigo mesmo. Você pode começar pequeno, 5 minutos de reflexão silenciosa cada dia. Um diário onde você processa seus pensamentos e sentimentos. Uma prática de falar consigo mesmo com mais gentileza. Um compromisso de honrar pelo menos uma necessidade sua todos os dias. Pequenas ações consistentes constroem transformações enormes ao longo do tempo. Os estoicos nos ensinaram que a vida é um projeto de cultivar sabedoria e virtude. E o laboratório principal desse projeto é você mesmo, seu próprio coração, mente e alma.
Quando você faz esse trabalho, quando você se dedica a esse cultivo, você se torna não apenas um parceiro melhor para outros, mas um companheiro melhor para si mesmo. E essa, talvez, seja a realização mais valiosa de todas. Agora, ao concluirmos essas 10 verdades estoicas sobre relacionamentos, deixe que elas se assentem em você, não como regras rígidas, mas como sabedoria a ser contemplada, integrada, praticada ao longo do tempo. Relacionamentos são a escola onde aprendemos nossas lições mais profundas sobre nós mesmos. Eles nos desafiam, nos revelam, nos transformam. E quando navegamos por eles com a sabedoria estoica de aceitar o que não podemos controlar, focar no nosso próprio crescimento, comunicar com honestidade, perdoar genuinamente, respeitar a nós mesmos e, acima de tudo, cultivar um relacionamento sólido com o nosso próprio ser, nós não apenas melhoramos nossos relacionamentos, nós transformamos nossas vidas. Que você possa integrar essas verdades de forma que sirva a sua jornada. Que você possa encontrar paz em meio aos desafios relacionais e que você possa sempre se lembrar de que, no final, o amor mais importante é aquele que você cultiva dentro de si mesmo, irradiando então para todos ao seu redor.